Vamos falar de eleições, vamos falar de guerra, com olhar para o dólar, com olhar para os grãos, porque está tudo sendo afetado. E vamos também responder algumas perguntas interessantes, e tudo isso logo após a vinheta. Se soja, milho e dólar, o que acontece na política, na geopolítica, são assuntos que te interessam, eu quero convidar você a deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém, é de graça, viu? Não custa nada para você e você vai abençoar muito o nosso trabalho. Então deixa aí sua curtida, seu comentário, manda para alguém, ajuda muito a gente do lado de cá. Quero deixar à sua disposição a palestra da Royal Rural, é a única palestra do mercado que fala de tendências de soja, milho e dólar com olhar para a política, para a macroeconomia, para a geopolítica e acaba sendo mais assertiva. Então, olha, quando for fazer o seu evento, leva a palestra da Royal para o seu evento. Pelo menos faz uma cotação com a gente, royalrural.com.br, você entra em contato conosco. Vamos começar aqui já esse radar com Scott Bessent. Ele é o secretário do Tesouro americano. Ele anunciou que segunda-feira vai sancionar o Irã e os países que fazem comercialização com ele, os países envolvidos com ele. Isso aí já é um adendo à guerra que se continua entre Estados Unidos e o Irã. Estados Unidos essa semana falou que iria atacar com mais força o Irã, e o Irã a mesma coisa. Ele falou que sairia do campo de defesa e iria mais também para os Estados Unidos, atacar mais forte. Então a guerra ainda não acabou, né, Ronaldo? E sem perspectiva de novos acordos, né? Então segunda-feira é um dia importante, porque, como o Pedro falou, Scott Bessent é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é o cara responsável também por anunciar aquela recompra de títulos públicos que fez o dólar cair na terça-feira. O dólar caiu porque os Estados Unidos entraram recomprando. Ele é o dono da pasta, uma das pastas mais importantes, é um dos ministros mais importantes do governo americano. Quando Trump aparece falando de guerra, o mercado já não dá muita credibilidade. Quando Scott Bessent aparece falando, aí o mercado para ouvir. Segunda-feira é um dia importante porque eles disseram que vão anunciar novas sanções não só contra o Irã, mas contra países que comercializam com o Irã. Deixa eu só te aliviar aqui. Muita gente deve estar pensando, e o Brasil como é que fica nisso? Porque o nosso principal cliente de milho é o Irã. Milho entra no princípio humanitário. Não se pode fazer bloqueios humanitários de alimento, que pode alimentar pessoas e animais. Então, aparentemente, o milho não deve ser prejudicado. Bloqueio naval americano não bloqueia a entrada de comida, de alimento. Então, o Brasil deve sim exportar milho para o Irã, mas a gente tem que ficar ligado nessa segunda-feira, porque a depender do que vir, pode ameaçar inclusive o nosso milho e os olhares também contra a China, que é um dos principais parceiros comerciais do Irã, o principal parceiro comercial do Irã. Mas o Scott Bessent disse que a China tem interesse na reabertura do Estreito de Hormuz. Enfim, tinha muita coisa para falar disso, mas fique atento na segunda-feira que vai vir anúncio a respeito dessa guerra. Vamos responder aqui algumas perguntas que vocês deixaram para a gente no nosso último radar. Vamos começar aqui com a pergunta da Caroline, Pedro. Qual a expectativa na sua visão, para dólar para setembro e outubro? Qual que é a sua expectativa? Que mês? São meses antes da eleição, então eu acho que assim, volatilidade com certeza é o que a gente vai ter nesse período aí antes da eleição. Pergunta fácil da Caroline. Como é que vai estar o dólar em setembro e outubro? Mas para responder essa pergunta, eu não vou ficar em cima do muro. Nós somos altistas para o dólar dentro de tudo que está acontecendo. Está acontecendo guerra, está acontecendo eleição, está tudo jogando dólar para cima, mas eu quero construir com você aqui uma linha do tempo. Antes da gente trazer alguma perspectiva, a gente tem que passar primeiro pelo dia 26 de agosto. É uma data extremamente importante. O que tem no dia 26? A gente vai ter o IPCA 15, que é a prévia da inflação no Brasil. É importante, não é o principal, mas acaba influenciando o mercado, mas vamos ter o PCI, a inflação dos Estados Unidos. E é o que o mercado está esperando para ditar os juros dos Estados Unidos, e o mundo inteiro espera isso. Então, preocupa, né? O que bate nos juros, na verdade, o que define os juros, define o dólar. Então é isso que vai definir a tendência do dólar. Como vai vir esse PCI, a inflação americana? O último dado era 3,3%. Se vier abaixo, dólar cai. Se vier acima, dólar sobe. Então vamos ter que esperar esse PCI. E PCI tem uma interferência direta com o petróleo, então a guerra também acaba influenciando muito. E que é até difícil, né? Que o petróleo agora voltou a subir de novo, $95 ali, então preocupa, no mínimo preocupa aí se o petróleo vai interferir nessa inflação
dia 26. Quer saber o que a gente pensa pro dólar no dia a dia? Faz a consultoria da Royal, 15 dias de graça para você. royalrural.com.br, está aparecendo em todas as imagens aí. A gente tem falado, mas para não deixar uma opinião aqui, eu imagino que esse PCI pode vir meio neutro para câmbio, mas tem que esperar dia 26. Se isso não fosse o suficiente, tem ainda PIB dos Estados Unidos. Então, dia 26 é o dia que vai definir o rumo do dólar. É o dia que a gente tem que esperar, não tem como a gente fazer projeção antes. Qualquer projeção que você vê de dólar antes do dia 26 é chute, não é gente que está analisando o mercado. Outra pergunta do Riba Monteiro. Então, o que vai definir o dólar é o resultado das eleições, mais ou menos. Quando o dólar estava acima de R$6, o Banco Central entrou forte na venda para evitar a alta, pois atrapalharia mais ainda esse desgoverno. Agora, se manter esse governo por outro mandato, você acha que eles irão intervir, como no passado, para conter a alta do dólar? Você acha, Pedro? Acho que hoje, no patamar que o dólar tá, não. Mas às vezes, se for para cima de novo, né, dos seus 6, chegou até 6,30 ali, 6,20, aí preocupa. Aí talvez o Banco Central entre, mas por enquanto acho que ainda não, né, Ronaldo? Eu também acho que o Banco Central não tem motivo, porque quando o Banco Central intervém, dá receio no mercado. Peraí, essa moeda não é flutuante, essa moeda não é livre, o Brasil está manipulando ela, vamos sair. Então, qualquer queda de dólar com interferência de Banco Central é momentânea, porque depois ela gera receio e fuga de capital. Então, e acaba comprando de novo o dólar, né? Então acaba subindo. A gente já viu várias vezes na Bolsa exatamente isso acontecer. Na época da pandemia, foram umas 4 vezes. Foram várias vezes. Então, o Banco Central intervém em momentos estratégicos, não pode interferir assim a revelia. Mesmo que seja a eleição. Então, eu não vejo o Banco Central interferindo. Se o dólar tiver que subir, ele vai subir, independente das ações do Banco Central. E aqui eu quero mostrar para você o movimento do dólar. Olha como o dólar movimentou em julho. Queda. E o dólar estava chegando ali abaixo dos R$5. Chegou em alguns dias a beijar a lona nos R$4,90, R$4,90 alguma coisa. Só que de agosto para frente o dólar voltou a subir. Especificamente no dia 11 de agosto. E tem nome, né? Tem nome e sobrenome. O que aconteceu dia 11? JP Morgan rebaixou aí o investimento do Brasil. Aí já preocupou, bolsa caindo, desabando, o dólar subindo, o trem já virou, né, Ronaldo? O que motivou o JP Morgan a rebaixar? Então grave aí, a virada para a alta do dólar foi dia 11 de agosto, depois que o JP Morgan, que é um bancão, um grande banco, rebaixou a nota de avaliação do Brasil. Só para fazer uma linha do tempo curta aqui para você. JP Morgan avaliava que o Brasil era overweight, quer dizer, pagava acima do mercado. Pode ir para o Brasil que o Brasil vai pagar bem. No dia 11 de agosto ele reduziu essa avaliação. O Brasil é neutro, não vai pagar muito bem não. Primeiro, por que ele dizia que o Brasil ia pagar bem? Ele acreditava que ia acontecer alternância de governo. Vai mudar o governo e tudo vai melhorar, as ações do Brasil vão subir. Agora, ele está dizendo que não acredita mais na alternância de governo e rebaixou, e o dólar subiu. É nisso que as eleições interferem, quando esses bancões começam a reavaliar as notas de investimento do país. JP Morgan avaliava que o Brasil ia pagar bem, dólar caía. Agora ele avaliou que o Brasil vai pagar neutro, dólar subiu. E ele avaliou que o Brasil ia pagar bem porque acreditava que ia mudar o governo. O JP Morgan está dizendo que não acredita que vai mudar o governo, que é Lula mais 4 anos e já entra parte. A notícia boa é que parte da continuidade do governo já vai sendo colocado no preço. Não está 100% precificado. Se o Lula ganha, ainda tem espaço para alta. Só que o seguinte, lembra quando o Lula ganhou? O dólar caiu no dia seguinte, porque a maioria do Congresso era oposição. Então o mercado entendeu o seguinte, Lula pode ter ganhado, mas ele não vai pintar e bordar como ele quer, porque a maioria do Congresso é oposição. Agora o mercado tem a experiência do Lula como presidente, a maioria do Congresso como oposição, e ele pintou e bordou como ele queria. Fez o gasto que ele queria fazer. Então, mesmo que a maioria seja a oposição, o mercado já entendeu que o Lula faz o que quer. Então, tem espaço para mais alta? Tem. Mas parte já foi precificado. Nesse dia 11 de agosto, você está vendo aí que o dólar virou para cima. Última pergunta para a gente caminhar para o nosso fim aqui, a pergunta do Átila. Ronaldo, porque o último vídeo eu estava sozinho, né? Porque ignorou o Pedro, não. Porque eu estava no último vídeo da segunda-feira. Acha que travar safrinha 27 já é um bom negócio? CCMU 27, nesse momento,
76. Eu não acho não, viu, Átila? Acho que está muito longe. Terminou a colheita agora, né? Está mal terminando uma colheita. Tem muito espaço ainda para subir. Tem El Ninho, tem muita coisa que pode movimentar ainda o mercado e acabar precificando, às vezes, uma alta a mais, né? Então eu não olharia para a safra 27 não. Pedro falou perfeito. Tem risco de El Ninho pela frente, esse risco de safra verão, risco de exportação. A gente não sabe o que a exportação vai levar ainda, então eu não faria nada ainda para a safra 27. E só mais um adendo, né? Risco também de safra dos Estados Unidos, porque parece que o mercado também anda tendo uma certa preocupação aí com esse crop tour aí, então a gente não sabe ainda. Às vezes tem espaço com o que pode ou não acontecer aí, pode ter um espacinho aí. E falando em safra dos Estados Unidos, aproveitando essa pergunta do Átila, eu já quero chamar aqui o próximo tema. Olha o tamanho desse spread, isso aqui é para quem opera a bolsa. Do X com o U, ou melhor, do U com o X. O que você acha desse spread? Tá grande, né? Quase R$6. Não é normal. Quando a gente olha, é o mesmo nível do spread de 2022. O que aconteceu em 2022? Guerra Rússia e Ucrânia. Ucrânia não conseguia exportar. E aí o Brasil foi ter seu maior ano de exportação. Foi o ano que o Brasil mais exportou milho. Que é o que está acontecendo agora. E é o que a gente também espera que pode acontecer, né? Espanha, às vezes, União Europeia acabar vindo também buscar milho aqui no Brasil, porque a Ucrânia e a Rússia, eu vou já colocar isso adendo nas duas, porque não estão conseguindo exportar. O que era para ter exportado até dia 12, agora de agosto, não chega nem a 10% do ano passado. Então tem uma discrepância muito grande do que estão conseguindo exportar com ataque em petroleiro, em graneleiro, em estações também. Então, assim, essa guerra também está preocupando para o lado do grão, né? Olha o spread que estava em 2022, olha o que está agora, está no mesmo nível. Só para te lembrar, em 2022 os preços continuaram subindo depois do fechamento do setembro. É o que está parecendo que vai acontecer agora, e o motivo é guerra Rússia e Ucrânia. Está sendo pouco comentado no mercado do agronegócio, o mercado não está ignorando, mas não está dando a devida importância, e é isso que está fazendo os preços subirem, em parte em Chicago, em parte no Brasil também. Uma pausa rapidinho para dar um tempo para você deixar sua curtida, deixar seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal onde quer que você esteja assistindo. A gente está caminhando para o final, que o nosso tempo está acabando, estou olhando ali no cronômetro, mas faz essa pausa aí rapidinho para você ajudar aqui a abençoar o nosso trabalho. Vamos finalizar com as eleições do Brasil, que o jogo começou. Você já está vendo aí que a eleição já começou a pegar no dólar. E a gente tem o nosso Polymarket, que nós mostramos para você aqui toda quinta-feira. Polymarket, Lula subiu, Lula caiu um pouco, Flávio subiu muito, mas quem é que caiu? Renan Santos, que deu uma desabadinha aí também, né? Renan Santos estava com mais de 11% de chances de vitória, caiu para 4% de chances de vitória. E quem foi beneficiado com isso aí foi o Flávio. Então, notícia positiva, o Flávio voltou a ganhar força nas casas de apostas. Por mais que as pesquisas eleitorais, Quest, todas essas que tem aí, mostram o Lula sempre na frente, o Polymarket está mostrando o Lula na frente também, mas mostrou agora recentemente um avanço do Flávio. O ponto é que agora o jogo acaba de começar. Primeiro debate marcado, domingo, dia 23/8, na Band, às 8 horas da noite. Quem deve participar? Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury. Ficaram de fora aí alguns nomes. Bolsonaro e o Lula parece que não vão querer participar por enquanto. O Bolsonaro falou que só iria participar o que o Lula fosse, e o Lula falou que só iria participar o da Globo, né? Que vai ser o último debate do primeiro turno. Você tem aí na sua tela, tira um print, todos os dias de debate dentro do primeiro turno. Band, SBT e CNN transmitem simultaneamente, depois Record, e só no dia 1º/10 é o último debate, então tem muita água para rolar. E uma coisa que eu acho que é até interessante aqui a gente comentar, né, Ronaldo, que debate é uma coisa que pode mudar o rumo da eleição. Então, isso acaba sendo ruim, né? Não poder ter esse debate desde o começo, mas isso é lógico também. Eu acho que o Lula fosse para debate, seria todo mundo rumando o chinelo com força nele. Então, é bom para ele, mas ruim, querendo ou não, para o Brasil em si, né? Que às vezes poderia tomar um rumo melhor, eu queria ver o debate com todo mundo em todos os debates, não mas só para o rumo do segundo turno, como foi comentado, já que ele talvez iria só no segundo turno. Então, vamos ver o que vai acontecer. Por hoje é isso, conto com a sua curtida, com o seu apoio, e até a próxima. Até a próxima, Pedrão. Até a próxima, Pedro.
Ronaldo.